Durante a fase escolar, algumas crianças podem apresentar dificuldades de aprendizado, que surgem por diversos motivos. Em alguns casos, são transtornos de aprendizagem que, quanto mais cedo forem detectados, será mais fácil reduzir os impactos negativos no desenvolvimento escolar. E a gente conversa sobre esse assunto, sobre a importância do diagnóstico precoce, hoje com o doutor, o médico psiquiatra e psicoterapeuta Vimer Botura Júnior, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, a ABMP. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigado, a satisfação é minha estar aqui com vocês. Para a gente entender, quais são os transtornos de aprendizagem mais comuns, doutor? Bom, vamos classificar transtornos de aprendizagem primários e secundários. Os primários são conhecidos como dislexia, descalculia. Dislexia é dificuldade de compreender textos ou escrever textos. Descalculia é dificuldade com matemática. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Disgrafia, dificuldade com a escrita. Esses são os transtornos mais comuns, primários. E os secundários são manifestações com dificuldade de aprendizado que não se devem a esses transtornos, mas se assemelham a esses transtornos, que são devido a conflitos familiares, outras dificuldades de relacionamento, outros aspectos, né? Por causas externas, podemos dizer assim. E, eventualmente, outros transtornos de aprendizado que são decorrentes, por exemplo, de depressões em criança, transtorno bipolar que começa a se descobrir que existe na criança, ou transtornos do desenvolvimento, tipo autismo, etc. Né? Mas o transtorno do aprendizado efetivamente é dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que são os primários. Quais as origens desses transtornos, doutor? Eles são adquiridos? Já nascem? Tem alguma causa genética? Então, enfim? Os transtornos primários, eles são devidos a alguma disfunção cerebral. Né? E é importante entender que essas disfunções, elas não se agravam com o tempo, como outras doenças que causam disfunções que o cérebro vai se alterando, etc. Nesse caso, não há uma alteração progressiva do cérebro. O que há é um agravo nas relações, na autoestima, na autoconfiança, as defesas que a criança adota para fugir do conflito de se ver com dificuldade na escola. E aí isso são as sequelas que acabam sendo mais graves que os próprios transtornos. E aí que é a importância da gente intervir precocemente. Mesmo nos transtornos secundários, também é muito importante isso, porque o resultado final de um transtorno não tratado, qual é? Abandono escolar, menor desenvolvimento na sua habilidade profissional, subemprego, desemprego, marginalidade, violência. Né? A pessoa vai sendo excluída da sociedade por causa disso. Maus tratos, violência, gravidez precoce, paternidade precoce. Tudo isso tem a ver com desdobramento de transtornos do aprendizado não abordados adequadamente no momento correto. Agora, por que não são abordados no momento correto, doutor? Qual que é a dificuldade? É difícil de detectar esses tipos de transtornos? Quem que deve estar atento a isso? Claro, imagino os pais, mas também professores. Os pais só vão tomar contato quando a criança entra na escola, né? Que ali a escola começa a perceber a diferença daquela criança com outras. E a escola, então, é o lugar mais importante para informar. Infelizmente, por preconceito, desconhecimento, má informação, subinformação. Subinformação é uma coisa muito importante. Quem conhece pouco de alguma coisa e generaliza aquele conceito, pode gerar resistências. Então, esses aspectos fazem com que, muitas vezes, os próprios pais não deem a devida importância à informação da escola. Às vezes mudam de escola ou criticam a escola, culpam a escola pela informação. Então, por isso nós temos que informar muito bem as pessoas, gerar debates, gerar pesquisas, para que as pessoas
passem a acreditar mais na importância do diagnóstico precoce. Né? Normalmente eles começam, esses transtornos que a gente está falando aqui, começam a aparecer em qual idade? Entendo o seguinte, existem sinais que aparecem desde os primeiros meses, primeiros anos de vida da criança, mas eles só vão surgir na tela quando estão na escola, no convívio, na socialização, na hora de reagir às informações que lhes são passadas. Fica mais evidente. Fica mais evidente. E muitas vezes vão surgindo quando o grau de dificuldade aumenta. Né? E a sociedade hoje cobra muito da gente conhecimento, muita informação. Então, muitas pessoas vão se afastando, vão ficando para trás desse processo e aí vão migrando. Por exemplo, eu deixo de procurar escola, eu deixo de procurar trabalho, vou fazer algumas atividades secundárias, terciárias e vou cair no subemprego e assim por diante. Quer dizer, são sintomas que muitas vezes são negligenciados, né, doutor? Uma desatenção, as pessoas acham que é uma simples desatenção, ou uma criança muito hiperativa. Há essa negligência com o sintoma? Há uma negligência, a palavra negligência implica, assim, digamos, num certo julgamento de quem não percebe. Eu diria que é um desconhecimento ainda, né? Porque até pouco tempo atrás era burro, vagabundo, né, que se falava. E esses xingamentos, essas ofensas, vão baixando a autoestima da pessoa, vão reforçando a necessidade dela se esquivar do aprendizado. E uma coisa importante, o transtorno de aprendizado, ele é característico de pessoas com inteligência normal ou superior. Isso é muito importante, né? Porque se a pessoa tem lá um problema de inteligência, é um outro problema. Né? Então, o que configura o diagnóstico é baixo resultado do aprendizado, baixo resultado escolar em pessoas com inteligência normal. Isso é muito importante. A pessoa não é menos inteligente. Um aluno que tem dificuldade com matemática, descalculia, que teoricamente no passado matemática era coisa de gente inteligente. Se não fosse bom em matemática era burro, né? Mas o aluno que não tem facilidade em matemática muitas vezes é brilhante em outras áreas, como no português, né, em outras áreas, são criativos, etc., mas tem dificuldade em matemática. Só que isso não tem um tratamento, não existe um remédio para isso, mas existem meios, com a pedagogia, a psicopedagogia, meios de abordar com que essa pessoa tenha menos prejuízos, apesar de ter uma pessoa com descalculia. E só para a gente terminar, doutor, que nosso tempo já está terminando, vai acontecer agora no próximo sábado um simpósio aí que vai ser realizado pelo Comitê Científico de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, intitulado como As Emoções nos Transtornos de Aprendizagem na Infância e na Adolescência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse simpósio para a gente finalizar. Nós realizamos na Associação Paulista de Medicina regularmente simpósios sobre transtornos de aprendizado, dirigido ao público leigo, aos pais, aos portadores de transtorno, porque existe muito adulto que reconhece, poxa, eu tenho esse transtorno, tenho que buscar uma solução, aos educadores, aos médicos, principalmente ao médico pediatra, que é o médico que tem mais acesso à família, que é o médico que, se ele falar para um pai, olha, vem aqui conversar comigo, eu quero te mostrar esse assunto aqui, o pai tende a ir mais do que se a escola chamar. Então precisamos trabalhar a interdisciplinaridade, quer dizer, o médico participando desse processo todo, associando a escola para conseguir fazer uma abordagem mais adequada a essas questões. Então, nós produzimos regularmente lá. Desse ano, no dia de sábado próximo, dia 17, faremos esse simpósio em que falaremos sobre a importância da interdisciplinaridade, profissionais de diferentes formações interagindo sinergicamente no diagnóstico e nos tratamentos, né, ou nas compensações. E vamos falar então sobre transtorno do aprendizado, uma visão da psicopedagogia, da psicologia, da nutrição e assim por diante. Correto. E é um trabalho que a gente faz, e nós fazemos um outro trabalho também, que é videoconferência, uma vez por mês, a última segunda-feira de cada mês, aberto ao público, gratuito,
que falamos dos mesmos assuntos. Tá certo. Nosso tempo, infelizmente, já terminou, mas queria desejar um ótimo simpósio para vocês e agradecer pela entrevista. Conversei aqui com o doutor Vimer Botura Júnior, psicoterapeuta, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade e espero estar prestando um bom serviço à comunidade. Com certeza. Tá bom?